John Arias de volta ao Fluminense em 2026. Vamos entender essa história depois da vinheta. Aqui no canal do Leandro Dias, o foco é Fluminense. Falo sobre o tricolor diariamente. Para quem não me conhece, sou jornalista há mais de 20 anos, comandei o Netflu por 1,5 décadas e aqui no meu canal a gente continua trocando essa ideia sobre o tricolor. E você pode me ajudar deixando o like aqui nesse vídeo e te convido para ser um inscrito aqui no canal, caso ainda não tenha feito a sua inscrição. Avalie a possibilidade também de se tornar membro do canal do Leandro Dias. São 2 planos disponíveis. Se puder, se quiser, dá aquela fortalecida enviando o Pix. É o meu e-mail, leandrodias85@hotmail.com, e vamos para o vídeo. Galera, informação do meu grande camarada Thiago Ferreira, youtuber. Ele tem um canal aqui chamado Hora do Flu, muitos de vocês devem conhecer. O Thiago é um grande cara, tem dado algumas informações aí recentemente. O canal dele, se não me engano, já chegou, está próximo de bater 100 mil inscritos. Sucesso para ele, que assim como eu, é um gamer, adora videogame, de vez em quando a gente troca uma ideia. E ele trouxe essa informação aí, ó. Informação, ele quer voltar. John Arias tem expressado para pessoas próximas que se arrependeu de ter saído do Fluminense e que tem interesse em voltar. O jogador tem o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção colombiana, e como ele não tem sido titular e muito menos destaque em seu atual time, o jogador pensa em voltar. Você pode depois acessar o vídeo do Thiago na íntegra, ele traz mais algumas informações de que o Palmeiras teria interesse, mas o Fluminense com a prioridade. Já já a gente vai ver sobre isso, porque a prioridade está em contrato. Ele falou sobre o momento do John Arias. Vou falar sobre o momento do John Arias, os números dele, depois a gente troca uma ideia sobre essa informação. Tá aí no Twitter, Noite de Copa, o perfil John Arias fez bem ir para a Europa, realizar o sonho. O Wolves é o lanterna da Premier League com apenas 2 pontos e o Arias ainda não conseguiu marcar um gol pelo clube inglês, é verdade. São 12 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, 8 derrotas, 2 vitórias, ambas na Carabao Cup. O Thiago Ferreira disse que o John Arias não é titular, mas não é bem assim. Ele foi titular na maior parte dos jogos, né? Ele disputou 12 partidas, foi titular em 9. E tem atuado parecido com o que jogava no Fluminense. Olha aí, o mapa de calor do John Arias pelo Wolverhampton. Você vê ali a faixa, a mancha vermelha, né? Mais focada do lado direito, onde o John Arias fez a sua história, o seu nome no tricolor. Também ali bem preenchido no setor de meio campo, ele batendo também escanteio do lado esquerdo, mas jogando ali como meia barra ponta direita e não vem tendo sucesso, não tem números relevantes. Isso, claro, se deve à colocação do Wolverhampton. Tá aí, o último colocado na Premier League, é a única equipe que não venceu, pior ataque, pior defesa, 2 empates, 9 derrotas, é o pior saldo também, menos 18. Está numa situação muito complicada. Para poder, por exemplo, deixar a zona de rebaixamento, vai precisar de, no mínimo, 3 rodadas. É uma equipe muito limitada, a do Wolverhampton. Mas você que me acompanha aqui no canal do Leandro Dias sabe que esse destino do John Arias foi criticado por mim aqui. Quem sou eu para dizer o que o Arias deve fazer da vida dele, do ponto de vista pessoal, mas profissionalmente, obviamente que seria muito difícil o sucesso desse jogador. Não é porque ele está indo para a Premier League, o principal campeonato do mundo, a principal liga do mundo. O problema é o time que ele atuou. E eu avisei. Dentro da América do Sul, é do mesmo nível da maioria dos times que ele enfrenta, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, e o Arias consegue se sobressair aqui. Já está adaptado, entrosado com os jogadores. Então ele vai para um time pequeno da Inglaterra, que tem alguns bons jogadores, mas que é uma equipe muito inferior às principais forças, e que ano passado brigou para não cair. Então o desafio do Arias na Inglaterra, desportivamente, é muito grande. Ele diz que confia no futebol dele, que bom, né? Acho que ele pode render, jogar bem,
mas acho que não fez uma boa escolha do ponto de vista desportivo. Convenhamos, não era uma previsão difícil de ser feita, só analisar o que é o Wolverhampton. Uma equipe muito, muito minúscula na Inglaterra. Eu brinco que é o bom sucesso da Inglaterra, não é o Olaria, porque o Olaria é meu clube do coração. Então é o nosso rival, é o bom sucesso da Inglaterra. Mas o John Arias fez essa escolha muito questionável do ponto de vista desportivo. E, segundo o Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu, quer voltar para o Fluminense. E o Fluminense ele tem a prioridade, e isso está previsto em contrato. Tá aí, ó, segundo o portal GE, o contrato do colombiano com o clube inglês, o Wolverhampton, terá uma cláusula de preferência de compra do Fluminense em caso do retorno do jogador ao Brasil. Será uma forma de o tricolor ter prioridade em uma possível briga com outro clube brasileiro pela sua contratação no futuro. Legal a cláusula, eu diria que obrigatória, depois dessa doação que o Fluminense fez ao Wolverhampton, para a gente celebrar a ida do Ares, comemorar que ele estava indo embora, né, presidente Mário Bittencourt? Mas, gente, se o Wolverhampton tem interesse, ou terá interesse, em vender John Arias, e tiver propostas do Brasil, o Fluminense tem a prioridade, como a própria matéria disse. Se algum clube brasileiro oferecer, o Fluminense, se igualar, vai levar o Arias. Ok? E se o Flamengo faz uma proposta de 25 milhões de euros, o Fluminense vai ter condições de igualar? Se o Palmeiras oferece 20 milhões de euros, o Fluminense vai ter condições de igualar? Então, essa cláusula, ela é obrigatória, tem que ter, mas ela não garante absolutamente nada. O Fluminense não tem condições financeiras de competir com outras forças do futebol brasileiro pela contratação, não do Arias, mas de qualquer jogador, caso haja uma disputa, um leilão, se for assim o desejo do atleta requerido pelos clubes. Então, não dá para a gente se animar com essa cláusula imposta no contrato, definitivamente. Se o Arias tem mesmo interesse em voltar para o Fluminense e dar prioridade para o Fluminense, das duas, uma. Ou ele vai convencer o Wolverhampton a não aceitar nenhuma proposta só do Fluminense, e aí a gente vai ver se o Wolverhampton vai ter gratidão pelo Arias, como o Fluminense teve em aceitar uma proposta baixíssima porque deu a palavra ao jogador, ou a hipótese menos traumática para os dois lados seria um empréstimo do Wolverhampton para o Fluminense com opção ou não de compra. E aí, claro, você não precisaria ali ter uma disputa, né? A disputa no caso de comprar o jogador. O Fluminense poderia ter o Arias por empréstimo aí de 6 meses, um ano e meio, que quer que seja. Eu gostaria muito que acontecesse. Eu sei que tem tricolor com raiva, que fica o tempo todo nas redes sociais procurando se o Arias está se ferrando lá com o Wolverhampton. Eu não sou desses, né? Graças a Deus, nesse ponto eu já evoluí. O que falta ao Fluminense é jogador de qualidade. E o Arias tem muita qualidade. Então, tomara que ele tenha esse interesse em voltar para o Fluminense, tomara que ele dê prioridade, que não queira ouvir outras propostas. Aliás, ele prometeu na coletiva da despedida que iria voltar para o Fluminense caso, em algum momento, ele retornasse ao futebol brasileiro. Vamos ver se ele vai cumprir essa promessa. Mas se não cumprir também, não vai me abalar em nada. Isso já aconteceu outras vezes, não com o Fluminense apenas, mas com todos os clubes. Eu não torço para jogador, eu torço para o meu clube. Porém, o meu clube, ele não vive de torcida. Ele vive de grandes jogadores. E o Arias é um grande jogador. Eu não estou preocupado se ele ama o Fluminense, se ele não ama. Eu quero que ele jogue o que ele jogou aqui. Se esse retorno se concretizar, se a informação for verdadeira e houver o interesse do Fluminense, eu torço muito para que John Arias ocupe esse nosso lado direito, que tem sido ali problemático com Serna e Canóbio, tendo que revezar ali quem nos irrita mais. Imagina, sai Serna e Canóbio, entra John Arias. Ia ser um pouquinho melhor, né? Imagina ele ainda jogando do lado do Lúcio Acosta. Dá para a gente sonhar. E o que você acha da informação? Acredita no retorno do Arias para 2026? Não? Você aceitaria o John Arias depois de ele ter saído para realizar o sonho? Coloca aí nos comentários, mas antes de sair, não se esquece do like aqui no vídeo e da inscrição no canal, beleza? Forte abraço, galera! Até a próxima. Saudações tricolores!